que bom. Sejam bem-vindos. Hoje a gente decidiu fazer de casa mesmo, Karina, pessoal de São João. Eu vou chamar o Patrick, que vai estar tocando pra gente. Dentista para baixinhos, Hilda, sejam muito bem-vindos. Michel, Michela, sejam muito bem-vindos, assim, de verdade. Vou te chamar, Patrick, agora. Te enviei. Oi, Bernardo. Neva Stop. Oi, Bom dia, Patrick. tudo bem? Tudo bom? Galera de Hoje. Petrópolis, tá chegando aí. Bom dia! Bom dia, povo abençoado. Bom dia, Dani. Bom dia, amor. Tô dando, Aline, tô dando bom dia para as pessoas. Dá vontade de falar todos os nomes, né? Valmir, Sim, sim. Walter. Ai, sei. Eu fico tensa, assim, igual quando eu quero aceitar todo mundo no meu Insta, aí dá problema. É um problema isso, gente. Bruna, oi, Bruninha, Thaís, Nath, Carol, ai, eu quero falar todo mundo. Clira, Lulu tá aqui sempre, Cris acordou. Enfim, vamos começar, né? É o nosso domingo. E eu quero orar antes de você tocar pra gente, cantar pra gente. Em Claro. breve você vai estar aqui falando também pra gente. A gente vai, não tô trocando de lugar, né? Porque não dá pra eu cantar, mas tudo bem. Vamos orar? Paizinho, obrigada por esse dia, obrigada pela tua graça, a tua graça redentora, a tua graça que consegue nos enxergar tão além, uma graça que não desiste de nós. Nós queremos renovar a nossa aliança contigo, Senhor. Fala aos nossos corações, que essa palavra possa ser como flecha no coração de cada um. Assim como foi comigo na segunda-feira, assim como tem sido comigo, Senhor. Que essa palavra não possa ser algo que, um fruto que frutifique de verdade, que possa gerar frutos de mudança no nosso comportamento, na nossa mente, Senhor. Que não seja só uma palavra bonita, uma palavra de autoajuda, mas que possa separar o joio e o trigo dentro de nós, que possa fazer diferença, Senhor. Obrigada por essa manhã, obrigada pelo ar que respiramos. Cuida daqueles que estão enfermos, estão passando necessidade, Senhor. Socorre, tem misericórdia de cada um deles, Senhor. Esteja com eles, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu favor nas nossas vidas, Senhor. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Com você, Patrick. Vamos lá. Tá dando para escutar bem? Tá, Amanhecer, era essa música. nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, se fosses desanimado. Decidir a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou guardar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, deixo de simplesmente viver. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Posso viver longe do teu afago, Senhor. Posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, deixo de simplesmente posso viver longe do teu amor, Senhor. Posso viver longe do teu afago, Senhor. Posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me.
abraça-me, Senhor, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, 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 Senhor, abraça-me com seus braços de amor. Com seus braços de amor, com seus braços de amor. Amém. Essa música é linda, né? Demais. Essa música é bem a nossa cara, assim, que somos dependentes de Deus. Total. E a gente precisa ser como criança, porque o dia a dia, às vezes, nos consome tanto e a gente tem a tendência de a gente querer crescer, né? De achar que não precisa, de achar que vai dar conta, ou até de perder a fé, porque as coisas não estão caminhando. Aí a gente tem que parar e falar, Deus, volta, eu sei que é contigo só que dá certo. Eu preciso lembrar que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, e contigo eu tenho uma esperança. Sim. E sobre o que eu vou falar aí hoje, essas duas músicas têm tudo a ver. Essa primeira eu te pedi para cantar, né? Que é uma música que marcou o meu reinício, que é Elisângela, sua sogra, botou para eu escutar pela primeira vez. E ela está fazendo parte da minha vida. E essa sempre fez, essa que você cantou agora, que nós não combinamos de você cantar, né? Que Deus é assim. E o que eu quero falar hoje tem a ver com as duas, o não parar. E para a gente conseguir não parar, para a gente conseguir continuar, a gente tem que entender esse amor desse nosso Deus. A gente tem que entender que Ele está conosco e que nele nós temos como prosseguir. Eu quero ler um versículo, eu vou ler 3 hoje, mas eu quero ler um que vai ser a base para tudo que a gente vai falar aqui. Está em Lucas 14, versículo 28 a 30, que diz assim: Jesus reuniu seus discípulos, tá? E começou a falar sobre as condições, como era seguir Jesus. O que era preciso fazer. E diz assim, versículo 28. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta, calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí, todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Isso daqui não tem só a ver com concluir, calcular projetos financeiros, profissionais, mas tem a ver com a nossa vida. E lendo esse versículo, no contexto dos discípulos sentados ouvindo Jesus falar de como nós precisamos, como a gente consegue segui-lo, eu lembrei de Noé. Noé, eu faço uns links assim, né? Porque Noé, ele teve a missão de começar novamente a humanidade, né? Todos conhecem a história de Noé. E ele teve essa missão de reiniciar a humanidade. Imagina, uma missão muito difícil, recomeçar. E ele era um homem comum como nós. E eu tenho certeza que ele sentou, ele calculou
ele de repente orou mais, né? Porque quando a gente está com uma missão ou um projeto, a gente fica mais de Jesus, né? Fica mais perto. É impressionante isso, porque a gente depende dele, né? Então a gente fica mais pertinho. Isso é ser humano, sabe? É impressionante. Então não é assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Não é, é porque nós temos isso. Cara, é um projeto muito importante, é a minha vida, então eu vou estar mais perto de Deus. Então, com certeza, Noé, ele estava mais perto de Deus, de Yahvé, não tinha nem a graça isso, desse Deus dos seus antepassados. Só que ele calculou tudo, só que no meio do caminho tiveram buracos, tiveram empecilhos, tiveram N coisas que aconteceram. E uma delas, quando ele saiu da arca, quando tudo secou e ele ia começar a reiniciar a humanidade, ele foi pego bêbado e nu pelos seus filhos. Eu tenho que trazer para a minha realidade. Ele deu uma mancada, como nós damos. Ele se desviou, foi para o outro caminho, ele errou. Só que o mais interessante é que quando nós falamos de Noé, a gente não lembra desse erro dele. A gente não lembra desse erro dele. Esse erro dele não é nem mencionado. Só quando a gente estuda é que a gente, caraca, ele foi pego bêbado e nu. Quando a gente conta para as criancinhas na escola dominical, a gente só conta o enfeite. Mas sabe por quê? Porque os erros, os nossos erros, no meio do caminho, eles são apagados quando nós prosseguimos, quando nós reescrevemos a nossa história. Em Deus, nós podemos prosseguir depois de uma queda, nós podemos. O nosso passado e o nosso erro não nos define em Deus. Noé, ele se dispôs a construir uma arca, ele errou, mas quando ele se deparou com aquele erro, ele não parou, ele não deu desculpa. Ele pode ter tido dias de luto, ele pode ter tido dias de tristeza, de querer ficar na cama, ele pode ter tido dias angustiantes, mas esses dias tiveram tempo para acabar. Ele prosseguiu, ele continuou. E por isso, ele é lembrado pelo que ele terminou. Noé, independente desse erro e de outros, ele terminou o que ele começou. E quando nós terminamos o que nós começamos, os nossos erros no meio do caminho não são lembrados. Os nossos erros no meio do caminho são insignificantes. Eu lembrei de Pedro. Eu sempre falo de Pedro. Pedro, eu me identifico também com ele. Se ele não tivesse terminado o que ele começou na sua trajetória com Jesus Cristo, nós não íamos lembrá-lo como um apóstolo que ajudou a edificar a igreja. Se ele, depois de ter cortado a orelha do soldado, depois dele ter negado Jesus, se ele não tivesse feito o caminho de volta, nós iríamos lembrar de um Pedro impulsivo, de um Pedro que negou Jesus, de um Pedro que traiu. Mas nós não lembramos, apesar de sabermos, fez parte do caminho dele. Mas quando nós olhamos para ele, nós vemos o quê? Um cara que ajudou a edificar a igreja de Cristo aqui. O Pedro impulsivo, o Pedro que negou Jesus, tá ali, ó, tá na história dele, mas não ressalta. Aí eu fiquei pensando em Judas. Porque, para quem não sabe, Judas ele estava muito comprometido com o ministério de Jesus. Ele, junto com os 12, largou tudo para seguir Jesus. Não tem porquê a gente pensar
que ele não estava comprometido, que ele não estava inteiro. Não tem por que a gente pensar que ele não amava Jesus. Não tem por que a gente duvidar da fé dele. Em Lucas 9, eu anotei aqui, diz assim: Jesus, a missão dos 12 apóstolos. Jesus chamou os 12, incluindo Judas, e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. Judas estava entre esses 12. Judas, ele foi chamado e foi-lhe dada autoridade para curar enfermos, expulsar demônios e falar e propagar o reino de Jesus. Mas ele, no meio do caminho, como outros, ele escorregou. Mas o que ele fez? Ele paralisou. Ele parou no meio do caminho. E quando nós falamos de Judas, nós lembramos apenas da traição. Porque a traição foi mais forte do que o comprometimento que ele teve, do que a importância que ele teve quando Jesus o chamou para fazer parte do seu reino. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Vocês estão entendendo que nós temos dias maus, que nós não conseguimos, muitas das vezes, andar em linha reta, mas o que depende da nossa... O que nós precisamos fazer é não parar e é terminar o que nós começamos. Judas não terminou o que ele começou, ele não fez o caminho de volta como Pedro fez. E ele se afundou na escuridão que ele escolheu. E quando nós olhamos para Judas, a gente só lembra das coisas ruins. Eu lembrei de Saul. Gente, Saul era um cara de boa índole. Seu pai era da tribo de Benjamim, um homem muito bem conceituado, de renome. Saul era bonito, era inteligente, estava fazendo um bom reinado, foi escolhido. Mas no segundo ano do seu reinado, ele se viu numa sinuca de bico. O povo Israel estava lutando contra os filisteus. Samuel era o profeta da época, eu já até contei essa história aqui, mas eu lembrei dessa história. Samuel era o profeta da época. E Samuel falou assim: Jonatas vai para um lugar, seu filho, e você vai para Gigal. E Saul foi para Gigal com os outros israelitas que iriam lutar com ele, por ele. E Samuel falou assim: não faça nada, me espere chegar. Só que Samuel estava demorando. Os israelitas estavam começando a ficar apavorados porque os filisteus estavam avançando. E eles começaram a fugir. O desespero bateu em Saul, o que é normal, o que acontece conosco. E o que ele fez? Ele ofereceu um sacrifício a Deus. Ele desobedeceu Samuel. Um erro. Como Noé, como Pedro. Só que quando Samuel voltou, ele perguntou: Saul, o que você está fazendo? O que você fez? E ao invés de Saul parar, se olhar, recalcular, pedir desculpa, perdão, se arrepender, respirar fundo e pensar em outra coisa, pedir conselho, ele deu desculpas. Ele falou assim: cara, mas você estava demorando muito. O que eu ia fazer? A culpa é sua. A culpa é de... Ele não recalculou a rota. E apesar dele ter sido um homem de boa índole, quando nós falamos de Saul, nós sempre o comparamos com Davi. Nós sempre lembramos que ele gastou 10 anos do seu reinado
perseguindo Davi, porque ele não foi curado, então ele elegeu Davi como o seu inimigo mortal. E no segundo ano do seu reinado, Deus tirou de Saul o reino de Deus. Ele continuou reinando, mas sem a presença de Deus. E seu reinado foi um fracasso. Mas Saul era bom. Mas ele, assim como Judas, não prosseguiu. Se algo der errado na nossa vida, não é o fim do mundo. Nós não precisamos ficar paralisados, porque nós precisamos lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós podemos e vamos, muitas das vezes, sofrer e colher as consequências desse erro, como Noé colheu. Seu filho foi embora. Como Pedro colheu em ser tratado, em se expor para Jesus e no caminho ser curado. Mas há solução. Porque quando nós terminamos o que nós começamos, os nossos erros são apagados. Não são apagados, que eu digo, eles não são lembrados. Vocês estão entendendo? Eles não são lembrados. Se Noé tivesse paralisado naquele erro dele, ele seria lembrado pelo homem que foi visto nu e bêbado. Mas ele respirou fundo, sacudiu a poeira, se tratou e seguiu em frente. Pedro respirou fundo, sacudiu a poeira, se tratou e seguiu em frente. Nós precisamos terminar o que nós começamos. A palavra de Deus em Filipenses diz assim, vou ler aqui. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E essa palavra é para as nossas vidas. Essa música falou muito e fala muito comigo, e acredito que com muitos, porque ela diz que Deus conhece a nossa estrutura. E a gente vai pensando naquilo que Deus só nos dá, aquilo que podemos suportar. Essa coisa eu não gosto muito, né? Porque fica muito... Eu não gosto desse pensamento. Mas, assim, eu acredito que Ele conhece a nossa estrutura a ponto de permitir que a gente colha o que a gente plantou, mas para nós criarmos raízes e crescermos, sabe? Quando eu li isso, que este homem, se ele não terminar o que ele começou, este homem começou a construir e não pôde terminar. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele. A palavra para mim e para você de hoje é: não pare. Não pare pela vergonha, pelo medo, pelo escorregão, pelo dia mal. Em Deus nós podemos prosseguir. E quando nós prosseguimos, nós terminamos o nosso trabalho e somos lembrados pelo nosso feito. Se Abraão tivesse parado quando ele mentiu para os egípcios falando que Sara era sua irmã, ele não ia ser conhecido como o pai da fé. Se ele tivesse parado quando ele concordou em deitar com a sua concubina para acelerar o processo, porque estava cansado de esperar e não acreditava mais que Sara, ambos não acreditavam mais em ter um sucessor, ele não ia ser conhecido como pai da fé. Pelo que você quer ser conhecido? Essa palavra é para mim também. E ela abrange não só uma área da minha vida, mas todas as áreas da minha vida emocional. Pelo que você quer ser conhecido como mãe, como pai,
Se você errou até hoje, se você tem essa consciência, errar a gente vai errar sempre como pai, como mãe, mas se você sabe das suas limitações e você tem aceitado de alguma maneira, é por elas que você vai ser lembrado. Como, quem você tem sido como mulher, como homem, como esposa, como marido, como líder, como profissional. Como está a sua vida agora? Eu escrevi num papel algumas áreas da minha vida que eu paralisei. E que às vezes o outro nem me enxerga assim, sabe? Porque, como a gente falou hoje mais cedo, Patrick, às vezes a gente não passa tudo que a gente está sentindo, né? Às vezes a gente acha, as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, ela é guerreira, é uma leoa. De repente, porque eu pago pneu, que eu consegui um pneu, né? Essa semana, eu tô assim, em êxtase. E, mas a leoa não está ativa todos os dias. A leoa é uma gatinha várias vezes do dia. E o rugido fica sendo um miau. Então, às vezes, a gente passa uma imagem para as pessoas que não é, que não somos nós, sabe? Pelo menos no momento. Então, eu fiz uma lista do qual tem sido a minha imagem. Pelo que, mas independente do que o outro está lembrando, pelo que eu sou lembrada, porque eu quero ser lembrada. Eu ri aqui, mas eu não quero que isso me defina. Eu não quero que o meu erro como pai, como mãe, que o meu erro financeiro me defina. Eu quero me reinventar nisso. Eu quero fazer diferente naquilo. Eu não posso parar, não posso ser conhecida por isso. Se os outros acham que eu sou desse jeito, mas eu sei que eu não sou e eu também não quero viver uma farsa. Porque essa coisa da rede social, de você, às vezes a gente até se confunde, acha que a gente é o que a gente não é. Não sei se acontece com vocês, gente, mas como eu tenho vários conflitos, eu sou uma pessoa conflituosa, e eu fico, eu tenho, tô vendo essa série nova ortodoxa, nem pouco ortodoxa, ultra ortodoxa, vocês estão vendo? Na Netflix, vale muito a pena. Dos Sionitas, é uma comunidade judaica muito rigorosa em Nova York, em Brooklyn, e eu vejo essa menina que é uma judia dentro daquela comunidade, cheia de conflitos, tentando se encaixar. Ela tenta se encaixar. Ela tenta fazer um caminho diferente dos pais, ela tenta, mas ela não consegue, porque o conflito está dentro dela, sabe? E eu me vejo muito assim. E eu sou muito assim. Então, tem vários momentos, eu preciso ficar sozinha em vários momentos, eu preciso fazer uma planilha da minha vida, das minhas áreas da vida, do que eu errei, de relacionamentos, de gestão de dinheiro. A gente também pensa, como a gente às vezes é pessoa muito mão aberta, acaba se enrolando, do que é ser boazinha com idiota, sabe? Prudente. Como eu quero ser lembrado? E eu fiz durante essa palavra, eu fiz segunda-feira. E eu fiquei a semana toda escrevendo alguma coisa nova. E pensando e remoendo, porque é horrível você se encarar. Dá dias maus, do nada. Quando você encara uma coisa, uma realidade que é sua, você fala, meu Deus, eu sou um fracasso. Eu sou uma mentira. Eu não sei se vocês sentem isso, mas assim, se curar, fazer o caminho de volta é muito difícil. Como Pedro fez, é muito difícil. É muito mais fácil agir como Saul. A culpa é do outro. Mas o outro que me enganou. Mas é porque eu nasci numa família assim. É porque isso, é porque aquilo. É muito mais fácil. Mas aí, quem tem aquela uma coisinha dentro, sabe, da pessoa, não consegue viver em paz, porque o conflito aumenta. Porque a gente vive uma coisa que não é. Então, essa semana foi uma semana de preencher as minhas lacunas. E eu queria passar isso para vocês. Que vocês fizessem isso da maneira de vocês. E como você tem sido lembrado. Como você quer também ser lembrado em determinada área na sua vida, na sua fraqueza. Tudo tem esperança em Deus.
Aquele que terminou, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Nós não podemos desistir se Deus não desiste de nós. Nós precisamos lembrar dessa palavra de Paulo falando aos Filipenses. Não desistam, porque aquele que começou, ele vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. O dia de Jesus Cristo só ele sabe. Então nós não temos o direito de desistir, de paralisarmos. Nós precisamos prosseguir e terminar o que nós começamos e colocar pontos finais onde nós precisamos colocar. E nós vamos ser lembrados pelos nossos pontos finais, pelas nossas conclusões. E mais importante, não pelas pessoas, mas por nós mesmos. Nós vamos nos olhar no espelho e dizer, eu venci isso, eu prossegui isso, eu falhei, mas eu levantei e eu prossegui e eu reescrevi a minha história. E a minha vergonha ficou para trás e eu tenho vivido dupla honra. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Essa palavra faz diferença quando nós entendemos que ela é rema e que ela nos traz esperança e que nós podemos todas as coisas dele e que ele não desiste de nós e que ele vai concluir o que ele começou nas nossas vidas. Os dias maus vão chegar, os momentos downs, a vergonha, a decepção vai chegar, mas nós não temos que paralisar, nós não temos que parar por isso. Nós não temos que nos sentenciarmos por um relacionamento. Quantas pessoas eu escuto, porque eu sou uma pessoa que acredita no casamento, né? Eu acredito mesmo. E eu não levo um erro, uma vivência do que eu passei para um outro relacionamento, para uma outra amizade. Nós não devemos levar mesmo, nós devemos zerar. Nós devemos zerar em tudo na nossa vida. Quando a gente zera, a gente cura. E a gente entra numa outra relação, num outro trabalho, sem as marcas do passado, sem as dores do passado, para começar tudo de novo. Com aprendizado. E às vezes a gente nem aprende, mas pelo menos daquela maneira, daquele jeito, a gente não vai sofrer. Isso é vida. Isso é vida de gente como a gente. De gente de carne e osso. De gente que sofre. De gente que ama. De gente que é instável. Mas que depende da graça de Deus verdadeiramente. Essa é a minha palavra para vocês hoje. Que essa palavra possa gerar frutos. E frutos que permaneçam. E que alarguem, como eu orei antes, a tenda de vocês. Amém? Vamos cantar, Patrick? Tem muitas pessoas. Olha que lindo a Paloma. O importante da caminhada não é correr, é não parar de caminhar. Exatamente. Pastor Tom, Judas se distraiu no meio da caminhada, como muitos de nós. Paramos de olhar para o nosso propósito e olhamos para algo que no momento nos ressaltou os olhos. A Luciana. É verdade, a forma de ver Judas é novo para mim. Nunca tinha parado para pensar sobre esse olhar. Pois é, nós precisamos lembrar, saber disso. É porque o que Judas fez, a paralisia dele, o parar, foi tão mais forte, porque não terminou a obra, que a gente só lembra disso. Verdade, como nós seres humanos tendemos a sempre dar mais ênfase naquilo que nos fez errar. O que é super normal. No entanto, devemos continuar a caminhada e não desistir. Exatamente, Ayana. É isso. Com você, Patrick. Vamos lá. O que você achou? Hã? O que você achou? Eu fico até com medo de falar para não estragar. Não, estraga nunca. Mas é muito isso que você falou, sabe? Isso é muito certo. Como a sua oração no início veio como uma flecha mesmo, sabe? Acertando os nossos corações. E isso é muito importante, sabe? Eu tenho visto muito isso, tipo, nas lives que eu tenho feito, na entrega que eu tenho tido, sabe? Durante essa semana, durante esse mês dessa quarentena.
de como as pessoas realmente elas estão confusas com tudo, sabe? E elas acabam se entregando realmente para essa complicação que estamos tendo agora, sabe? E só que é olhar e entender que isso é uma situação, cara, que está acontecendo, mas que é algo sobrenatural que vai acontecer na nossa vida, sabe? E, cara, não desistir, por mais que você tenha dias ruins, por mais que você tenha dias péssimos, horríveis, dias que você não quer nem lembrar daquele dia, mas é um dia que vai ficar guardado na sua história, que você vai entender que, cara, vai fazer sentido lá na frente você ter passado por isso. E isso é muito importante você levar, sabe? Às vezes não, eu levo assim pra mim, cara, às vezes eu olho assim e falo, cara, Deus, muito obrigado por eu ter passado por isso, porque eu sei que eu não vou mais errar com relação a isso. Ou se eu chegar tão perto disso, eu não vou querer chegar tão perto para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu, sabe? E isso é muito importante a gente levar para a caminhada, porque a gente está em constante evolução. E quando a gente entende essa constante evolução, a gente entende aonde a gente quer chegar. E a questão toda é que muitas vezes a gente tem pressa. Nós somos pessoas muito ansiosas, né? Com questão da tecnologia, com tudo que está envolvido à nossa volta, a gente quer tudo para ontem. Só que é entender, cara, que a gente vive um processo. E o processo, às vezes, ele é rápido, às vezes ele é lento, às vezes é lento demais, às vezes é normal, mas que muitas das vezes a gente precisa entender esse tempo de Deus que não é o nosso tempo. Deus, eu costumo dizer que Deus é atemporal, né? Ele age no tempo dele, não é no nosso tempo. Então, a gente tem que se colocar debaixo disso e se reforçar a cada dia mais para que a gente continue persistindo na bênção e no propósito, né? Amém. Mas Amém. vamos lá, vou cantar uma música aqui. Não sei se eu puxo a mesma, não sei se eu puxo Você que sabe. puxar aqui o refrão. Só pra gente, não sei como é que tá o Instagram, se a gente já tá excedendo o tempo. Nós estamos alguns 15 minutinhos. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o seu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Canta Não Pare, só um pedacinho pra gente orar. Deus conhece a tua estrutura, sabe o que estás fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem
mandou largar a rede, quem mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. Paizinho, obrigada. Senhor, obrigada por essa palavra. Senhor, obrigada por essa palavra para a minha vida. Obrigada porque o Senhor gritou aos meus ouvidos, não pare. Obrigada por essa palavra na vida de cada um que está nos ouvindo, nos assistindo. Grite no ouvido de cada um, não pare. Eu conheço a sua estrutura. Continue. Continue que eu estou aqui. Faça o caminho de volta. Se cure, respire. Se for preciso ficar um tempo quietinho, fique um tempo quietinho. Só não desista. Pode deixar que enquanto você estiver quietinho, eu vou cuidar de você. E o que tem sido preparado, o que está preparado para você, não vai embora, porque eu não sou um Deus que dou a bênção para outro. Prossiga. Senhor, obrigada, Senhor, que essa palavra ecoe nos nossos corações. Estou lembrando de Elias, quando ele precisou parar para respirar, depois de ter feito milagres em seu nome, ele foi para uma caverna, ele desejou a morte. E eu tenho certeza que no momento que ele estava lá naquela caverna sozinho, ele também teve muita vergonha de ter feito isso, aqueles conflitos de, meu Deus, por que eu fiquei com medo de Jezabel? Eu fiz tanta coisa. Mas era a condição dele, o Senhor conhecia a estrutura dele. E por isso respeitou o tempo dele e esteve com ele na caverna, e esteve com ele no momento de dor, no dia mau, no escorregão, e cuidou dele, de todas as áreas da vida dele, psíquica, emocional, espiritual. E depois que ele estava pronto, ele voltou para o lugar que ele não deveria ter saído. Ele voltou para o lugar que o Senhor tinha sonhado para a vida dele. Ele concluiu a obra dele. E quando lembramos e quando mencionamos Elias, esse desvio, esse momento de dor, de depressão, fica tão pequeno em relação a tudo que ele fez, em relação à obra que ele terminou em ti, Senhor. Essa palavra rema para as nossas vidas, Senhor. Nós não queremos parar. Nós não queremos ser conhecidos como alguém que fracassou, que alguém que paralisou em determinada área, Senhor. Nós queremos prosseguir. Esteja conosco, porque nós queremos levantar essa manhã, sacudir a poeira e continuar no caminho. Blinda os nossos olhos, nossos ouvidos de qualquer acusação, de qualquer dedo apontado, de qualquer tipo de vergonha que nos faça paralisar. Silencia as nossas vozes internas. Nós queremos seguir para o alvo, Senhor. Crendo que no processo de cura o Senhor vai nos libertando, vai nos curando. E nós vamos concluir o que nós começamos, Senhor. Em nome de Jesus. Nós queremos viver essa palavra em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Perdão pelas vezes que paralisamos. Perdão por estarmos nessa condição. E obrigada por nos entender, por conhecer a nossa estrutura. Em nome de Jesus. Amém. Amores, nós ficamos aqui mais um domingo. Eu vou colocar aqui uma arte que eu não sei, que alguém deve ter, Isabel, Patrick, Beto, nossos dízimos e ofertas. Nós não estamos pagando o nosso aluguel, mas nós estamos revertindo nosso dízimo, a nossa oferta em ajuda da nossa comunidade e depois para os outros.
Eu já tive muito receio de falar de dízimo, mas não preciso mais, porque eu sei, nós sabemos o que nós fazemos em relação com isso. E a nossa oração é sempre para Deus, não, para a gente não se perder dessa nossa essência. Então, eu vou deixar aqui no meu Insta, no Insta da igreja, a conta da Isabel, porque nós estamos ainda formando, tirando o CNPJ e com essa pandemia a gente não conseguiu dar prosseguimento. Então, tá na conta dela, coitada. Enfim, então nos ajudem, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Obrigada, Patrick. Eu que Obrigada, agradeço a obrigada de todo oportunidade o de estar aqui. meu coração. Todos os comentários aqui para você, com uma voz maravilhosa e que Deus continue te usando. Amém. E o que você falou para mim hoje foi lindo, que o que te alegrou esses dias foram pessoas querendo conhecer o teu Jesus. Esse Jesus que você vive, né? Isso é muito lindo. Melhor coisa da Isso é vida. muito lindo. Que Deus te abençoe ainda mais. E a gente tem muito orgulho de tê-lo na nossa casa, fazer parte. E eu estou pensando já aqui uma coisa para domingo que vem. Eu falo com você pelo Beleza. WhatsApp, tá bom? Um beijo, bom domingo para Beijo. você, bom domingo para vocês. Bom Vai domingo ficar a todos. salva a live Bem. também no YouTube e na igreja, tá? Quer falar alguma coisa, Patrick? Te pedir? Não, estou bem. Então tá. Teodoro, essa missão lá no México, maravilhoso pastor, Theo. Beijo, obrigada, gente. Fernando de Dubai. Obrigada, gente, por tudo. Beijo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.